Deus pode operar na sua vida. Aleluia. Amém. Como estamos no tempo, e eu acredito que Deus vai operar também dentro do tempo. Mas o destino não vai dar certo se uma pessoa anda com pecado. O pecado nunca um dia vai facilitar Deus para operar muito rápido na sua vida. Queridos irmãos, se tu quer ver Deus operando na sua vida, em primeiro lugar você tem que se separar com o pecado. O pecado não facilita a bênção, mas o pecado facilita a maldição. O que implica dizer o pecado? O pecado é de sair no caminho direto de Deus. Falta de obedecer a palavra de Deus é o pecado. O pecado limita a vida de uma pessoa ou a vida do cristão. Às vezes nós podemos orar como uma só pessoa, mas do meio do nosso tem um grupo das pessoas que andam no pecado. Quer dizer, o que anda com pecado, o que facilita o pecado na vida dele, e ele também facilita a maldição na sua vida. E a grande razão hoje, vou falar sobre o ponto sobre a maldição circular. O que implica dizer maldição? A palavra maldição, nós podemos ver a maldição através de uma cerimônia, ou através da declaração, ou através de uma reclamação. E a maldição pode atingir também uma pessoa. A maldição também pode atingir uma pessoa através dele sozinho. Quando você não sabe andar aqui na terra e você não quer obedecer a palavra de Deus, a maldição também pode te atingir. A maldição é uma coisa espiritual, mas manifesta físico. Na maneira Espírito Santo manifesta espiritualmente, mas os atos do Espírito Santo é físico. A maldição também é a mesma coisa. A maldição pode entrar na sua vida através de um pecado, através de uma reclamação, e mais tarde tu vai começar a ver a maldição na maneira que está manifestando na sua vida. Hoje vamos estudar diferentes tipos de maldição que manifesta nas nossas vidas. Porque a maldição é uma coisa que não consegue pegar isso fisicamente. Você não tem direito de tocar maldição fisicamente, mas tu vai ver a reação da maldição fisicamente. Deus nunca, um dia, pode amaldiçoar a pessoa, mas as pessoas também amaldiçoam das pessoas. Você reza na verdade, mas às vezes as coisas não funcionam na maneira que você está pensando que a sua vida seja. Você vive embaixo da maldição, não porque que você que abriu a porta da maldição. O que nós estamos recolhendo hoje é a semente dos nossos parentes que semearam. Hoje nós estamos recolhendo. E eu venho dizendo uma pessoa nesta tarde, você é inocente, querendo como não, Deus vai defender a sua causa. As pessoas vão viajar nas suas mãos. Não se negligencia. Você é um grande homem aqui na terra. Você tem um destino bem localizado com Deus. Querendo como não, você vai entrar no teu destino. Queridos irmãos, Josué tomou a decisão de entrar na terra prometida. A decisão de Moisés se concretizou. E Josué entrou na terra prometida. Quando Josué entrou na terra prometida,
encontraram estrangeiros. Aqueles estrangeiros, a terra não era dos estrangeiros. A terra era do povo de Israel. Quem deu esse povo a terra? Deus que deu esse povo a terra. No Gênesis capítulo 12, Deus chama Moisés, Abraão. Ele mostra outra terra. Ele diz, sai da terra do teu pai. Vai aonde eu estou te mostrando. E aonde que você vai fazer a sua vida. Aonde que eu vou te abençoar. Você com seus filhos. Querido irmão, quando Deus chama uma pessoa e Deus chama com a promessa, Deus não vai te chamar sem a promessa. Você tem a promessa de Deus. Deus que está te chamando com a sua promessa. Querendo como não, você vai entrar no teu destino. Aleluia. Amen. Quando Josué conseguiu entrar na terra prometida, a Bíblia me relata muito bem. Josué abriu a boca. Diz: o que vai levantar a parede, o primeiro filho dele vai morrer. Se vai colocar as portas, o segundo ou último filho vai morrer. Já passou o tempo. Esta palavra do Josué ficou tipo um emblema. Eu quero te dizer, cada família tem a maldição. Cada maldição tem a sua família. Mas na tarde de hoje, querendo comunhão, Deus vai te tirar a maldição da sua família.